Noite. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Pai, pela vida da tua serva. Eu tenho certeza que nessa noite ela tem uma palavra vinda de ti para os nossos corações, Pai. Fala que nós queremos te ouvir, Pai. Que eu possa usar a tua serva como instrumento em tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Gente, tudo feliz? A palavra aqui introdutória falou assim, poderosamente, sobre o que nós vamos aqui essa noite. Aos olhos do homem, todo caminho é bom, mas quem conhece o coração? Às vezes nós fazemos muitos planos, temos muitos projetos, mas se não colocamos diante de Deus antes, certamente tudo errado. A palavra de hoje, ela vai falar exatamente sobre isso. Quando nós estamos longe de Deus, a gente não tem a vida plena que nós deveríamos ter. A palavra está lá em 1 Samuel 13, de 8 a 15. Essa palavra vai mostrar a precipitação, a questão de uma liderança ser submissa também deve ser a Deus, obedecer, não sacrificar, obediência desde o início, desde lá do Éden. Desculpas, quantas desculpas nós damos a Deus? Pisamos na bola. Quantas desculpas nós damos? Queríamos o porquê fizemos aquilo, ou deixamos de fazer. Deveríamos priorizar mais a porque é ela que nos dá vida. É isso que Deus sempre, como eu já falei, desde lá do Éden. Todos abriram aí em 1 13, 8 a 15, do versículo 8 ao versículo 15, que nós vamos ler. Amém? Fala assim a palavra do Senhor. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Miquimas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e me constrangi e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: obraste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, que agora o Senhor teria confirmado teu reinado sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que achou com ele, uns 600.
texto que acabamos de ler vai falar, né, de algo que Saul fez que nós quem? Saul era aquele rei que os israelitas, eles tinham um governo teocrático, onde Deus é que governava o povo de Israel. Sempre foi a vontade de Deus governar o povo dele. Desde lá do Éden a gente vê isso, que houve o pecado e aí o que Deus fez? O casal lá do Éden, mas sempre foi propósito de Deus ter governar sobre os homens, sobre as mulheres, sobre a humanidade. Esse era o propósito. Um propósito esse que não acabou com a questão do pecado no Éden. Até hoje, o Senhor busca homens e mulheres que se deixem governar por Ele. O governo de Deus é o governo perfeito. Por isso, quando eu subi aqui, eu falei daquela palavra introdutória. Coração do homem, aos olhos do homem, todos os caminhos são bons. Mas quem conhece o coração do homem é Deus. Nós não conhecemos o nosso coração. Por mais que nós venhamos a fazer coisas e achar que nós nos conhecemos, nós não nos conhecemos. Imagina se a gente conhece o outro, quem está do nosso lado. Nós somos caixinha de surpresa para nós mesmos. Eu não sei se vocês já se surpreenderam com vocês mesmos, mas eu já me surpreendi e muito comigo. Quando eu achava que eu estava indo e que eu estava caminhando direitinho na presença do Senhor, eu vinha e dava um tropeção e só não caía, porque o Senhor me segurava e me chamava a atenção, até rimou. E era isso que acontecia. E muitas vezes ainda. Mas aqui voltando à questão, o povo de Israel pediu um rei a Deus, e aí pediu ao profeta para que falasse com Deus. No Antigo Testamento, só quem tinha acesso direto ao trono era o profeta. Ele é que tinha o Espírito Santo. Ninguém mais tinha o Espírito Santo a não ser o profeta. Diferente de hoje, o Espírito Santo foi derramado a todos, até porque era a promessa de Jesus. Era necessário que Jesus fosse, ele até tem essa conversa com os discípulos, quando os discípulos ficam tristes, porque o mestre ia embora, ele fala, é preciso que eu vá, é que o Espírito Santo desça. Mas vocês fiquem em Jerusalém, até que sejam revestidos de poder do Espírito Santo. E todos nós hoje temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Todos nós quem? Aquele que confessa Jesus Cristo como Salvador. Aquele que está disposto realmente a seguir o Mestre. Ou seja, a seguir os ensinamentos do Mestre. Aquele que está disposto a ser discípulo. Voltando aqui ao nosso texto, e voltando aqui a Saul, com esse pedido que o povo fez, Samuel consultou a Deus. E aí o povo escolheu até Saul. E Deus confirmou através de Samuel e a Saul. Mas aí o que acontece? Há uma guerra e o rei vai sair na frente. Os israelitas, mas aí vai haver um recuo, porque aqueles que estavam vencendo, os filisteus, vencendo essa guerra, faz com que os israelitas venham recuar. Samuel não está ali e há uma precipitação de Saul, né, que era o líder dos israelitas, fazer um sacrifício. Na verdade, o que acontece? Muitas vezes o líder, ele acha, ou quem tem
aquele dom de liderança, ele acha que ele pode passar à frente de outros líderes, quando na verdade não é assim. E vem muitas vezes nessa questão até, a gente vai abrir um espaço aqui também, de dizer, não, mas Deus falou comigo, é desse jeito. Irmãos, como foi, vou falar novamente, sobre aquele versículo. Os olhos do homem, todos os caminhos são bons, mas quem conhece o coração é Deus. Muitas vezes o coração do homem é enganoso. Aliás, a palavra de Deus fala isso. E às vezes a gente acha que é Deus falando, mas não é Deus falando. É a própria pessoa. Há pouco tempo, há uns anos atrás, eu ouvi isso. Um homem falando que tudo que vinha na nossa mente era de Deus. Nem tudo que vem na nossa mente é de Deus. Por favor. E tem pessoas que pegam essa bandeira e levantam a bandeira, como se tudo que viesse realmente à mente fosse de Deus. Muitas vezes é uma pessoa mesmo que vê algo e acha que é da parte de Deus. Para saber se é da parte de Deus, precisamos ficar indagando a Deus. Senhor, é o Senhor mesmo que está falando comigo? A gente precisa estar fazendo, porque senão nós somos enganados, e somos enganados por nós mesmos, porque nós somos vaidosos, nós somos orgulhosos, nós queremos sempre estar na frente, nós queremos, às vezes, liderar e não ser liderados. Então, se eu não obedeço aquela autoridade que o Senhor colocou diante de mim, como que eu vou obedecer a Deus que eu não estou? A gente tem que tomar cuidado com isso. E foi isso que aconteceu aqui no verso 8 com Saul. Saul, ele não espera, olha só o que está escrito aí, ele não espera que Samuel volte. Ele até espera 7 dias até o tempo que de Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel, o que ele vai fazer? E vendo que o povo estava se espalhando, ele fica apavorado, ele acha que tudo não está de acordo com aquilo que deveria estar, e às vezes, muitas vezes, tem pessoas que pensam assim, no seio da igreja, a igreja está morna, a igreja está esfriando, a igreja não está quente, quando na verdade, Deus está ali e Deus está esperando o momento dele, para ele estar agindo com poder e graça. Então não é um homem que vai mudando alguma coisa, que vai fazer com que Deus haja e apresse o seu tempo de uma maneira mais rápida, não é desse jeito. E aí aqui fala, no verso 9, então de Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu esse holocausto. Ele foi o quê? Precipitado. E muitas vezes nós somos precipitados. Às vezes vamos fazer alguma coisa e não oramos antes para perguntar, Senhor, é para fazer isso mesmo ou não? Porque Deus, tem hora que Ele fala não para a gente. Não sei se vocês sabiam disso. Tem hora que é para a gente ir, mas tem hora que é para a gente ficar parado. Tem hora que não é para ir. E muitas vezes, por uma precipitação, fazemos algo que não agrada a Deus. E aí vem, e pode vir, retaliação, porque não oramos antes, porque não consultamos a Deus antes. Em tudo que viermos fazer, tudo, mas é tudo mesmo. Não é só coisas espirituais, tudo. E eu vou abrir até aqui para dar um exemplo. Eu já estou há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, para fazer uma obra na minha casa. Mas eu estava colocando diante do Senhor e queria que fosse no momento do Senhor e não no meu momento. Eu imagino
Se fosse no meu momento, a obra estava me botando de cabelo em pé. Imagina se fosse no meu momento. Eu acho que eu teria atravessado a rua com o sinal aberto. Imagina. E olha que eu ainda orei antes. Senhor, acalma o meu marido, me acalma para encarar essa obra. Eu orava todos os dias, irmão. Todos os dias. Às vezes era mais de uma vez por dia. Porque bastava eu estar quieta no lugar para eu fazer uma oração em cima disso. Então, eu só estou abrindo aqui, dando exemplo, para ver que é tudo mesmo que nós temos que colocar diante do Senhor. Não nos precipitarmos em fazer nada que não seja de acordo com a vontade do Senhor. E aqui, Saul, ele fez exatamente isso. Ele se precipitou. Já tinham passado 7 dias, sim, que Samuel ia voltar, mas ele poderia ter esperado um pouco mais. Ele sabia que aquilo não era para ele fazer. Muitas vezes, quando fazemos as coisas assim, Deus se afasta da gente, sim. Não pensa que Deus vai ficar ali vendo a nossa precipitação nas coisas. Quando esperamos o tempo de Deus e fazemos as coisas no tempo de Deus, há uma paz no nosso coração, há uma paz interior. Mesmo que a gente até venha a sofrer, às vezes, alguma ansiedade, porque o ser humano já é ansioso por si mesmo. A gente vive na era luz, e a gente quer tudo muito rápido. Mas espere um pouco, para que tanta pressa? E sucedeu, e aí vem, que acabando eles de oferecer esse sacrifício, eis que Samuel chegou, e Saul saiu ao encontro. Está no verso 10. No 11, então disse Samuel, o que fizeste? Disse Saul, porquanto vi o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, ou seja, no dia que combinaste, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miqumas. Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim e Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E me constrangi e ofereci sacrifício. Irmãos, às vezes temos que esperar, às vezes não temos também que fazer as coisas sozinhos. E no tempo que nós estamos, às vezes não temos que orar sozinhos, temos que pedir alguém para que esteja orando junto conosco. Isso também nos dá força. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Fala assim a palavra de Deus. Então a gente também tem que ter essa ideia de que nem tudo que nós venhamos fazer é para fazermos sozinhos, mas é para fazermos juntos, é para orarmos juntos. Às vezes precisamos uns dos outros. E oração nunca é demais. Quando pedimos oração, é porque às vezes já estamos fracos. É porque às vezes estamos orando sem cessar, e não estamos sendo ouvidos. Então vamos pedir a alguém. Quantas vezes nesse nosso grupo, da noite, às 7 horas, a gente se reúne, quantos de nós não recebe pedidos de oração? Às vezes de lugar até longe, que não é nem o Brasil. Dos Estados Unidos mesmo, nós temos recebido pedidos. E no outro dia, a Terezinha me perguntou, conheces a pessoa? E eu falei, não sei nem quem é, porque é uma irmã dos Estados Unidos que pediu essa oração para uma outra irmã que mora em São Paulo. A que mora lá eu até conheço, mas a que está em São Paulo eu nem conheço. Então, muitas vezes, é dessa maneira. Então, precisamos também juntar as forças. Nesse caso aqui, era exatamente para Saul esperar Samuel fazer o sacrifício, para Saul esperar que Samuel
se conectasse com Deus, para Saul saber que só Samuel é que tinha essa conexão com Deus, e ele deveria obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Está lá em 1 Samuel 15, 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ainda é Samuel falando com Saul sobre isso. Então, a gente tem que realmente tomar cuidado. Mas tem algo aí que Samuel fez, que Saul fez, e que é exatamente o ponto que eu queria deixar aqui e que nós não devemos fazer, que são as desculpas. Ele vai se desculpar. E é exatamente aí quando ele fala, como você ainda não tinha vindo, ele fala aí no 12, o que ele pensou? Descerão os filisteus sobre mim, e ainda a face do Senhor não orei, e me constrangi e ofereci holocausto. Ele dá uma desculpa. Se vocês forem lá para o Éden e pensar, na hora que a mulher e o homem pecam, e o Senhor chama, cadê você, Adão? E Adão está escondido. O que foi que fizeste? E aí há aquela conversa. O que Adão fala? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele dá uma desculpa. Ele tinha que assumir que ele errou. Ele foi pelas águas da mulher. Ele foi pela conversa da mulher. Mas ele não fez isso. É igualzinho quando nós chamamos, às vezes, a atenção de um filho em casa, quando tem dois brigando. Eu, na minha casa, eu sempre, quando via os dois brigando, eu botava os dois de castigo. Porque quem errou? Aí dizia, foi ele que implicou comigo. O outro falava, não, mas foi por causa dele. Então, quer saber? Fica os dois ali de castigo. Até alguém estiver disposto aí a falar a verdade. E aí acabava que um vinha e falava, mas o outro também estava errado, porque também não tinha que brigar. Enfim, é assim que aconteceu lá no Éden. Aí Deus vai falar com a mulher, aí fala com a mulher, e a mulher fala o quê? Ah, foi a serpente, foi ela. Dá uma desculpa também, mas não diz, eu fui pela conversa da serpente, eu não deveria ter feito isso. Será que não seria diferente? Será que se Adão não falasse, a mulher veio e falou, mas eu quis experimentar lá desse fruto proibido? Será que eu errei, porque eu deveria ter te obedecido? Me perdoa. Será que não seria diferente a história? Será que hoje estaríamos aqui do jeito que estamos? Deus não suporta desculpas. Na mesma hora, Samuel falou para ele, hoje mesmo você ia ser reconhecido rei para sempre, diante aí dos israelitas. Mas com isso, já tem um homem, segundo o coração de Deus, escolhido para Deus. Mas quem é esse homem, segundo o coração de Deus? Qual a diferença dele para os outros aí que erraram, dando uma desculpa? O nome desse homem é Davi. Por que ele é homem segundo o coração de Deus, homem sanguinário, homem que matava criancinhas, um homem que matava sem piedade, um homem que teve a casa dele, onde irmão estuprou irmã, onde irmãos não se respeitavam? Que homem é esse? O que ele tinha? Quando a gente olha falar em Davi, quando a gente vê as guerras de Davi, quando a gente vê que Davi entrou num arraial e até matou criancinhas, como eu acabei de dizer, o que ele tinha? Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natã, que o profeta até chegou perto dele, e com calma, com muita delicadeza, porque sabia como Davi era.
ele tinha um certo medo até de Davi também, porque Davi matava só no piscar de olhos. Então, com isso, Natã chegou com muita calma perto de Davi e começou a falar que um homem que tinha uma só ovelhinha, um outro que tinha 100 ovelhinhas, que tinha muitas ovelhinhas, foi lá e pegou a ovelhinha daquele homem. E aí começa a contar a história de Davi, do próprio Davi, para Davi. Mas começa com uma maneira de contar sem confrontar assim Davi cara a cara e falar, é você. E isso daqui nós aprendemos também algo. Às vezes, quando vamos chamar a atenção de alguém que está fazendo algo que não é muito reto diante do Senhor, deveríamos ir assim, com mais calma, sem muito ímpeto, às vezes com uma história, tentando contar como se fosse com uma outra pessoa e perguntar o que deveria realmente ser feito. Davi, quando escuta aquilo tudo, Davi, quem é esse homem? Vamos lá conversar com esse homem agora. E aí o profeta fala, esse homem é você. Davi rasga as roupas dele, as vestimentas dele, e fala para o Senhor que tinha pecado. Davi começa a se vestir de panos e saco. Davi realmente fala, esse homem sou eu, e começa a pedir perdão a Deus. Ele não teve uma desculpa, ele não falou, a mulher estava nua praticamente lá no quintal. Eu estava na janela, eu sou homem. Então, olhei a mulher e não fez. Davi reconheceu o erro dele. Davi não falou, o marido dela vivia lá no meio da guerra mesmo, fazia parte lá dos meus soldados. O que tem eu trazer ele, para ele dormir com a mulher dele? Ele não quis, ele ficou na porta. Então ele queria mesmo ficar, Senhor, na frente da batalha. Então mandei ele para lá, botei ele bem na frente mesmo, já que ele queria lutar, então que vá ficar na frente. Ele não deu nenhuma desculpa. Davi realmente reconheceu o erro dele. E é isso que nós devemos fazer. Todos nós, quando cometemos algum erro, alguma coisa que de fato não agrada ao Senhor, não há como a gente chegar e dizer, Senhor, eu fiz isso, eu sei que não é do teu agrado. Senhor, eu sei que é melhor obedecer do que ficar aqui horas e horas ajoelhado diante do Senhor e falando para o Senhor, olha, Senhor, eu oro, olha como eu oro, olha só, Senhor, o meu coração está limpinho, hoje eu não cometi pecado nenhum, quando na verdade o coração do homem é enganoso. Só quem conhece o nosso coração, o nosso interior é o Senhor. Quando começamos a falar dessa palavra, foi exatamente isso que falamos. Irmãos, ter o Senhor na nossa vida é a melhor coisa que nós podemos. Quando nós temos o Senhor, quando nós vivemos para o Senhor, nós temos vida em abundância. O Senhor Jesus falou, eu vim para que tivesses vida e vida em abundância. Ele não falou que ele veio para que tivéssemos vida e uma vida minguada. Não foi isso, mas ele veio para que tivéssemos vida em abundância. O Pai tem a vida, Deus tem vida. E essa vida ele deu para Jesus, como está lá em João 5, 26. Em Eclesiastes 7, 22, fala que o dinheiro é bom e que a sabedoria é boa, mas entre o dinheiro e a sabedoria, melhor ainda é a sabedoria. E quando a gente tem essa sabedoria, mas essa sabedoria, através do Santo Espírito, que habita em cada um de nós, nós vamos ter vida e vida em abundância.
Basta nós confessarmos ao Senhor verdadeiramente os nossos pecados. E, na verdade, até os pecados que nós temos ocultos de nós mesmos, nós temos que colocar diante do Senhor, porque só assim teremos uma vida plena, uma vida realmente diante do Senhor. Voltando à história de Saul, Saul ainda governou 32 anos, mas ele já não tinha vida. Ele já não tinha mais a vida com Deus. E ele queria falar com que Deus falava com ele, que ele tinha vida com Deus, mas ele começou a procurar queromante, começou a procurar feiticeiras, pessoas, adivinhos, para que pudesse falar com ele, para que ele pudesse falar com o povo. Deus não tira a unção quando dá a unção a alguém, mas Deus não vive mais com a pessoa, não dá mais vida à pessoa para aqueles que desobedecem a Deus, para aqueles que não vivem em obediência a Deus. A obediência é o princípio da sabedoria. E para termos sabedoria, quando temos sabedoria, tudo o que queremos é obedecer a Deus. É fazer realmente aquilo que Deus quer e requer de cada um de nós. Nesse momento, nós vamos acertar o alvo e não vamos pecar. Que é como nós aprendemos na escola bíblica dominical. Pecado é a gente não acertar o alvo, como realmente o Senhor quer e requer de cada um de nós. Essa é a palavra que o Senhor deu para que nós trouxéssemos aqui essa noite. E eu espero que vocês queiram essa vida que o Senhor tem para todos nós, que está na nossa mão. Basta a gente esticar e realmente querer. Esticar essa mão de todo o coração. Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e glorificamos pela Tua palavra. Que o Senhor possa, de fato, Senhor, nos dar graça, nos dar sabedoria, Pai, para vivermos uma vida intensamente contigo, Senhor. Sabemos que o tempo que vivemos são dias maus, Senhor, mas sabemos que contigo nós temos vida e vida em abundância, Senhor. Sabemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que tudo que Tu tens para cada um de nós é melhor, Senhor, é o que Tu tens de melhor. Por isso nós entregamos a nossa vida, o nosso querer, o nosso saber, Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que nós temos, Senhor, e que nós queremos, os nossos sonhos, os nossos planos, Senhor, que eles possam estar diante do Teu altar, Senhor, que possam ser assinados por Ti, Senhor, que não venhamos nos esquecermos jamais, Senhor, de que devemos consultá-lo sempre, de tudo aquilo que viermos fazer. E quando estivermos fazendo algo que Te desagrada, Senhor, que Tu estejas falando fortemente no nosso coração, através do Santo Espírito. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém.